Olá pessoal, o meu nome é Joel Henrique Elvanger, eu sou biólogo, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente eu sou bolsista de pós-doutorado da CAPES, na modalidade PNPD. E nesse vídeo eu vou falar sobre biodiversidade, saúde, desequilíbrios ambientais e restauração de ecossistemas. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que a biodiversidade ela traz uma série de benefícios para os seres humanos, incluindo benefícios em relação à saúde. Vamos pensar em primeiro lugar sobre agricultura e alimentação. Um exemplo clássico. Toda a ciclagem de água que é feita na região da floresta amazônica, um bioma extremamente biodiverso, essa água ela entra na região sul e sudeste através dos rios voadores, caindo sobre essas regiões e beneficiando, por exemplo, a agricultura. Regiões biodiversas também fornecem para os seres humanos uma série de alimentos diversificados e saudáveis, contribuindo assim também para a alimentação humana. Áreas verdes em regiões urbanas reduzem a poluição sonora, por exemplo, contribuindo também assim para a saúde humana. Áreas verdes também têm um efeito bastante benéfico sobre a nossa saúde mental, afinal todo mundo se sente bem quando entra em contato com regiões de floresta, áreas de mata, entra em contato com animais silvestres, então o benefício também ele se dá sobre a nossa saúde mental. Porém, existe um outro benefício bastante importante, que muitas vezes é negligenciado, que a biodiversidade traz sobre a saúde humana, que é a redução dos riscos de novas doenças infecciosas e o surgimento de epidemias e surtos ou pandemias. Nesse ponto aqui é importante a gente fazer uma diferenciação sobre alguns termos que eu vou usar ao longo desse vídeo, que é surto, epidemia e pandemia. Um surto, ele é um evento de doenças infecciosas ou é o aumento no número de casos de uma determinada doença infecciosa quando ele acontece em algum lugar muito específico, por exemplo, uma escola, uma creche. A gente diz que ocorreu um surto. Quando o número de casos de uma determinada doença ele ocorre de maneira disseminada num determinado país, atingindo diferentes regiões de um mesmo país, ou até mesmo um número limitado de países, a gente diz que aconteceu uma epidemia. Já quando essa determinada doença acontece num número grande de países e até mesmo em diferentes continentes, nós então falamos que aconteceu uma pandemia, como a pandemia atual de Covid-19. Recapitulando, a biodiversidade ela reduz as chances de novas doenças infecciosas, novos surtos, epidemias e pandemias pelo seguinte motivo: ambientes biodiversos têm uma resiliência maior e uma capacidade maior de manter potenciais patógenos presos, digamos assim, dentro desse ambiente biodiverso, numa floresta, por exemplo. Por outro lado, quando acontecem desequilíbrios e alterações nesses ecossistemas biodiversos, a gente vai então facilitar a emergência de uma nova doença nos seres humanos. Vamos agora entender como esses processos ocorrem, porque isso acontece através de uma série de etapas. Vamos então agora entender o que é esse termo que a gente usa para designar uma série de alterações e fatores em ecossistemas, que é o termo desequilíbrio ambiental ou desequilíbrios ambientais. Desequilíbrios ambientais é um termo bastante generalista que agrega desmatamento, outros tipos de mudança no uso do solo, como mudanças no uso do solo em função da agricultura, a perda de habitat, a perda da biodiversidade, queimadas, tráfico de animais silvestres, a caça pervasiva, bushmeat, que é um termo utilizado
para designar a caça e a manipulação de carne de animais silvestres, a urbanização descontrolada, as mudanças climáticas, tudo isso entra dentro desse termo generalista que é desequilíbrios ambientais. Os desequilíbrios ambientais, eles não surgem de maneira aleatória. Eles estão atrelados a fatores econômicos, sociais e políticos. Por exemplo, quando nós temos o desmatamento na região da Amazônia brasileira, geralmente isso está atrelado a pressões econômicas ou políticas, como, por exemplo, o descaso com as políticas de fiscalização e o enfraquecimento de órgãos ambientais naquela região. Ou seja, os desequilíbrios ambientais eles nunca podem ser dissociados dessas pressões sociais, econômicas e políticas. Quando os desequilíbrios ambientais ocorrem, eles vão desencadear uma série de mudanças nos ecossistemas. Por exemplo, mudanças em teias alimentares e em relações entre presas e predadores, mudanças em fatores abióticos, como, por exemplo, pH de solo, regimes de chuva, aumento do contato de humanos com animais silvestres, afinal, geralmente, esses desequilíbrios ambientais eles são associados a humanos adentrando em regiões altamente biodiversas. Os desequilíbrios ambientais vão acarretar também em mudanças nas estruturas populacionais das espécies silvestres. Enfim, uma série de mudanças ecológicas. Essas mudanças ecológicas, em conjunto, elas vão acarretar 3 desfechos principais que aqui para nós hoje são importantes. Primeiro desfecho é a proliferação de espécies zoonóticas. Espécies zoonóticas são aquelas que têm uma capacidade maior de transmitir potenciais patógenos para os humanos, como, por exemplo, roedores, morcegos. Esses animais têm uma carga bastante grande de patógenos que têm o potencial de afetar também os humanos. E esses desequilíbrios ambientais geralmente favorecem a proliferação desse tipo de animais, que a gente diz que são os animais, espécies zoonóticas. O segundo desfecho, que também é favorecido por esses desequilíbrios ambientais, essas mudanças nos ecossistemas associados a esses desequilíbrios, é o aumento do risco de spillover. Spillover é um termo que geralmente designa a passagem ou salto de patógenos de animais silvestres para a população humana. Esses desequilíbrios ambientais também favorecem o risco de spillover, favorecem a chance de um spillover acontecer. E o terceiro desfecho, também associado a esses desequilíbrios ambientais, é a modificação na dinâmica de vetores. Por exemplo, vetores invertebrados, como os mosquitos, que têm a capacidade de transmitir doenças para os humanos. Esses desequilíbrios ambientais, eles geralmente favorecem espécies de vetores que têm uma capacidade maior de transmitir doenças para os humanos e desfavorecem aqueles, por exemplo, mosquitos que não têm uma capacidade de transmitir doenças para os humanos. Ou seja, esses desequilíbrios ambientais, eles vão favorecer as espécies de invertebrados, como mosquitos, que têm uma capacidade maior de transmitir doenças para os humanos. Esses 3 desfechos principais, em conjunto, eles favorecem a emergência de novas doenças infecciosas humanas, que podem ocasionar um surto, uma epidemia ou uma pandemia, e também favorecem a disseminação de doenças que a gente já conhece, como as doenças endêmicas, que são aquelas que ocorrem de maneira esperada numa determinada região. Aqui então eu apresentei para vocês todas essas etapas que ligam os desequilíbrios ambientais com as chances aumentadas de um surto, uma epidemia ou uma pandemia. Eu acho que é importante a gente recapitular, porque eu falei para vocês uma série de etapas. Então, recapitulando, a gente começa com esses desequilíbrios ambientais, que estão atrelados geralmente a fatores
econômicos, sociais e políticos que vão desencadear uma série de modificações ecológicas que desencadeiam, então, 3 desfechos básicos, que é a proliferação de espécies zoonóticas, o risco aumentado de eventos de spillover e a mudança na dinâmica de vetores, que vão, então, favorecer o surgimento de novas epidemias ou até mesmo pandemias. Alguns exemplos desses desequilíbrios ambientais que acarretaram a uma epidemia, um surto ou uma pandemia. Aqui no Brasil, na década de 70, quando foi construída a rodovia Transamazônica, na Floresta Amazônia, explodiu o número de casos de arboviroses transmitidas, né, por mosquitos que têm a capacidade de transmitir uma série de vírus para os humanos e também um boom no número de casos de malária entre esses trabalhadores que entraram na região da floresta para construir essa rodovia. Então esse é um exemplo aqui no Brasil, bem clássico da década de 70, que foi o aumento tanto de arboviroses quanto de malária nesses trabalhadores que entraram na região em decorrência de uma pressão econômica e política, causaram um desequilíbrio ambiental daquele ecossistema, entraram em contato com diferentes vetores e a gente teve então surto dessas diferentes doenças. Um outro exemplo bastante clássico que afetou o mundo inteiro é HIV e AIDS. O vírus HIV, o vírus que a gente conhece hoje como HIV, anteriormente ele circulava apenas em populações de primatas não humanos na região das florestas da África. Quando os humanos passaram a buscar a carne de primatas não humanos na floresta, eles entraram em contato com esse vírus que hoje a gente conhece como HIV através da manipulação da carne, víscera e sangue desses animais, dando então a chance para esse vírus passar para a população humana e se disseminar entre todas as populações do mundo, que é o que a gente sabe que aconteceu com HIV. Nesse ponto é importante fazer um parênteses. Vocês podem me perguntar, todo patógeno que chega na população humana, ele vai ocasionar um surto, uma pandemia, uma epidemia? Não. Muitos patógenos que fazem esse salto, esse evento de spillover, chegam à população humana, eles não encontram as condições favoráveis e não conseguem se disseminar na população humana. Porém, quando um patógeno faz o spillover, chega na população humana e encontra condições favoráveis, como, por exemplo, falta de saneamento, aglomeração populacional, urbanização descontrolada, ele vai então encontrar essas condições favoráveis e se disseminar, gerando uma epidemia ou uma pandemia. Que foi o que aconteceu com a pandemia de Covid-19. Esse vírus que causou a pandemia de Covid-19, ele circulava anteriormente só em populações de animais silvestres, conseguiu fazer o evento de spillover, facilitado provavelmente por esse contato pervasivo da população humana com espécies selvagens. O vírus chegou na população humana, encontrou condições favoráveis e se disseminou, gerando a pandemia de Covid-19. E no futuro podem acontecer novas pandemias e novas epidemias, porque a gente está dando cada vez mais essas condições favoráveis para esses vírus chegarem até a população humana e então se disseminar. Aqui a gente chega num ponto em que nós falamos bastante das espécies selvagens como fornecedoras, digamos assim, de novos patógenos para a população humana. E acontece que muitas vezes as pessoas associam as espécies selvagens como causa de uma nova doença infecciosa ou de um novo surto ou uma pandemia. Porém, é fundamental ter em mente que as espécies selvagens elas hospedam uma diferente carga de potenciais patógenos humanos, mas isso é normal. Cada espécie ela tem vírus e parasitas que elas convivem de maneira normal. E isso é normal na natureza. Nós temos diferentes patógenos, micro-organismos que convivem com a gente sem causar doença. E isso acontece com outras
espécies. Logo, as espécies selvagens, elas não são as culpadas por novos surtos e pandemias. Elas podem ser a fonte de novos patógenos para a população humana, ou seja, elas podem ser a fonte de um micro-organismo que para elas não causa nenhuma doença, mas que quando chega na população humana pode ser patogênico. As causas de novas doenças infecciosas humanas ou de novas pandemias são os humanos. São todas essas alterações ambientais que os humanos acarretam sobre a vida selvagem. Em resumo, espécies selvagens elas podem funcionar como fontes de novos patógenos, mas elas não são as causas. A causa, geralmente, ela está atrelada à atividade humana agressiva e pervasiva que nós temos com a vida selvagem. Até agora eu falei para vocês, então nós explicamos como a biodiversidade ela é importante para fazer a manutenção desses potenciais patógenos presos, digamos assim, nesses ambientes selvagens e como os desequilíbrios ambientais podem favorecer a saída desses patógenos desses ecossistemas selvagens e favorecer um surto ou uma pandemia. Porém, existem soluções, existem coisas que os seres humanos podem fazer para não evitar totalmente o risco de um novo surto ou de uma pandemia, mas reduzir as chances desses eventos acontecerem. Vou enumerar para vocês alguns deles aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos fortalecer as políticas de fiscalização de atividades ilegais em regiões altamente biodiversas, como a Floresta Atlântica, Amazônia, enfim, regiões que albergam uma grande biodiversidade. Isso é fundamental. Nós precisamos diminuir as taxas de desmatamento, diminuir atividades de caça de espécies de animais silvestres, porque, recapitulando, desmatamento, essas mudanças nesses ecossistemas vão favorecer a disseminação, a proliferação de vetores, vão também favorecer o risco de eventos de spillover. Então, todas essas atividades ilegais em regiões altamente biodiversas, elas precisam ser combatidas e reduzidas. Precisamos também investir em saneamento ambiental, ou o saneamento básico. A gente conhecia essa palavra saneamento ambiental anteriormente como saneamento básico. As taxas de saneamento ambiental no Brasil ainda são muito ruins e precisam ser melhoradas, porque a falta de saneamento favorece a disseminação de um novo patógeno quando ele chega até a população humana. Então isso precisa ser favorecido, fortalecido, a gente precisa melhorar as taxas de saneamento ambiental no Brasil. E, por fim, que é o foco dessa nossa Semana do Meio Ambiente, a restauração de ecossistemas. A restauração de ecossistemas ela pode reduzir as chances de um novo surto, ou uma epidemia, ou uma pandemia, porque ela vai colaborar para aumentar a biodiversidade em ambientes degradados. E como eu falei para vocês, aumentar a biodiversidade ela aumenta as chances da gente conseguir manter esses potenciais patógenos presos lá nesses ecossistemas e evitando então que esses patógenos cheguem até a população humana. Obviamente, a restauração ela é uma medida mitigatória. O foco principal que nós precisamos ter é na preservação desses ecossistemas. Porém, quando um ecossistema foi degradado, a gente deve então pensar em medidas de restauração. A restauração, então, ela vai contribuir para prevenir uma nova pandemia, porque ela vai aumentar a biodiversidade, vai recuperar a biodiversidade de determinado ecossistema. Enfim, quais são as mensagens finais que ficam desse vídeo? Regiões com grande biodiversidade trazem uma série de benefícios para os seres humanos, inclusive a redução do risco de uma nova pandemia. Desequilíbrios ambientais vão favorecer a saída de patógenos de ambientes biodiversos, aumentando o risco de um novo surto e de uma pandemia. A restauração dos ecossistemas ela é uma medida mitigatória, mas que pode contribuir para o aumento da biodiversidade, trazendo então assim
mais um benefício para a saúde humana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço o convite e obrigado. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Paulo Falavena, sou biólogo e eu quero fazer um agradecimento especial primeiro aqui à minha estimada e querida colega Edith, bióloga responsável pelo Jardim Botânico em todos esses aspectos. E hoje nós vamos estar aqui, eu estou gravando um pequeno vídeo para trazer alguns pontos importantes, algumas características que eu considero fundamental sobre as organizações relacionadas à pandemia e o meio ambiente. Por que restaurar é importante para evitar futuras pandemias? Então nós temos esse ponto e esse aspecto para poder trazer algumas informações para vocês e eu quero trazer também algumas curiosidades relacionadas a este ponto para que vocês consigam fazer uma compreensão, um pequeno entendimento. Quando se trabalha com a questão de meio ambiente, eu não estou falando só sobre o que nós vemos, árvores, animais. Existe uma grande complexidade que boa parte das pessoas não se dá conta de que a interferência no ambiente vai acabar interferindo na saúde. E eu acho que alguns exemplos práticos que nós podemos trazer aqui relacionado a algumas situações vai poder fazer com que vocês consigam elucidar estas dúvidas. E sim, é importante que nós consigamos manter o nosso meio ambiente preservado, estruturado para evitar o surgimento de novas doenças, epidemias, endemias e pandemias. E eu vou trazer aqui então para vocês alguns aspectos neste pequeno e breve vídeo, na qual vão poder trazer estas informações para vocês. Acho que o primeiro ponto para nós começarmos a discutir e trabalhar é assim: por que é importante preservar os ecossistemas para dentro da saúde humana? Como é que nós podemos imaginar, e quando se fala em ecossistema, boa parte de vocês que não tem tanta familiaridade, podem imaginar algo tão mágico e místico, um ecossistema completo, vários bichinhos, várias plantas ali relacionado. Mas esse processo de um ecossistema é importante para a compreensão da questão da saúde. Um ecossistema, nós vamos ter diversos grupos de organismos que vão estar envolvidos e que se complementam de uma maneira muito complexa ali e de interações. Qualquer distúrbio dentro desses pequenos ecossistemas vão ocasionar uma interferência muito grande. Então, manter este ambiente de uma maneira saudável vai ser fundamental também para a nossa própria saúde. Eu não devo pensar simplesmente num processo de retirada de árvores, retiradas de animais, como algo que para mim está longe. Vocês querem um bom exemplo para nós podermos trabalhar com isso? No momento em que eu tenho a expansão de uma cidade que ela não planeja isso e ela começa a adentrar em regiões de mata, regiões na qual eu tenho um contato mais próximo com a natureza especificamente, isso vai fazer com que eu entre em contato com animais na qual eu não estava acostumado. Boa parte desses animais tem hábitos e podem começar a interferir de uma maneira direta por um contato conosco. Isso pode fazer com que ocorra o surgimento de novas doenças relacionadas a estes animais selvagens, vírus, micro-organismos que estão acostumados com um ecossistema e um habitat. E nós vamos ser os invasores daquele local. Esse distúrbio vai trazer um prejuízo, obviamente, para isso. Isso é um ponto. Segundo, o que nós podemos também trabalhar com isso. No momento em que eu começo a ter residência em áreas mais consideradas selvagens, por assim dizer, o contato com esses animais também se torna mais frequente. Muitas vezes é comum se ter pequenos acidentes relacionados a animais que não são domesticáveis, como cobras, aranhas, e na qual vão acabar tendo um maior contato e uma maior interferência com as pessoas. O próprio processo de produção de lixo, a retirada inadequada, o processo de armazenamento, cuidado e separação, principalmente na manutenção de grande quantidade de lixo e matéria orgânica, isso vai trazer estes animais para dentro da casa e, obviamente, inevitavelmente, nós vamos acabar tendo um confronto que seria desnecessário se nós houvéssemos, então, um cuidado, uma preservação com este ambiente e com esse ecossistema, se fazendo um gerenciamento de maneira adequada. Então, isso também já é um primeiro ponto, quando nós conseguimos trazer um bom exemplo da relação ambiente e saúde. Gente, para deixar claro, isso tem que estar intrinsecamente interligado. Não há como separar as condições ambientais sem nós conseguirmos trabalhar com saúde. É o mesmo que nós
fôssemos trabalhar e fôssemos abordar, e é uma das coisas que, quando se trabalha com os alunos, principalmente da área da saúde, e nós como biólogos temos que fazer esta interlocução, é exatamente o seguinte: não adianta vocês fazerem um tratamento específico para um paciente se vocês não observarem o meio que ele está. Um bom outro exemplo é assim: eu estou tratando um paciente que mora em uma área mais afastada, né? Não tem tantas condições específicas assim, e às vezes muito mais, não tem tanta informação, e é um paciente que, mesmo se utilizando antibiótico, ele está acamado, está cometido por uma série de doenças, e ele não consegue, mesmo que se faça uso de antibióticos, medicamentos, fisioterapia, né, todos os cuidados paliativos, ele não melhora. E eu não me dou conta do ambiente em que ele vive, né? A presença de outros animais ou até outros micro-organismos, fungos que possam estar sendo localizados nas paredes, no teto, por uma falta de higienização, né? Obviamente tudo isso vai acabar propiciando com que estas pessoas venham a adoecer. Então o cuidado com o ambiente, de uma maneira geral, ele é importante, né? Manter exatamente esse processo de preservação, um distúrbio, como alguns pontos que são importantes, vão poder fazer essa relação com a saúde, que é uma característica fundamental. Quando nós falamos com a questão de saúde, né, existe um outro ponto também importante para ser discutido, gente. Nós estamos vivendo uma situação hoje, principalmente a partir do final do ano de 2019, com o surgimento do SARS-CoV-2, né, um vírus da família Coronaviridae, recebe esse nome coronavírus, até para quem não sabe, uma curiosidade, né, porque a sua estrutura molecular, a sua organização parece muito uma coroa, né? Então, corona vem exatamente desta característica das organizações das suas proteínas, que lembram muito uma coroa, por isso que ele recebe também esse nome, né? E por que eu estou trazendo essas questões de pandemia e o que isso tem a ver com a questão da preservação do meio ambiente, né? Dois grandes exemplos para fazer e lembrar para vocês. Nós tivemos lá atrás, né, no ano de 2009, o surgimento, né, da gripe do porco, né, a partir de uma evolução com duas condições diferentes. Nós temos na China o surgimento então da gripe aviária e principalmente advinda do México, a gripe do porco, na qual se mescla, nós temos o surgimento de um novo, não dá para dizer indivíduo, mas um novo vírus especificamente, que trouxe um caos generalizado dentro daquele processo, por uma rápida propagação global e que acabou afetando boa parte da população mundial, né? E todos vocês sabem, hoje nós temos uma campanha de vacinação bastante consolidada, que é exatamente do H1N1. Esse vírus de 2009, com o seu surgimento especificamente, ele não surgiu do nada, né? O que nós temos como uma característica interessante? Gente, o processo de criação de animais, né? A entrada em ambientes selvagens permitiu pela primeira vez na história conseguir ser descrito, tá, um processo de troca de informações entre componentes de micro-organismos diferenciados. Bom, para não ficar complexo, não ficar confuso, eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo aqui, uma pequena videoaula que serve exatamente por estas explicações, né? Vamos lá. Esse vírus era um vírus comum no homem, tá? E nós vamos apresentar variações como se fossem coisas parecidas ou similares, tanto na ave, que vai ter um tipo específico de vírus que causa a gripe na ave, e um vírus que causa em mamíferos, por exemplo, como o porco, também de maneira idêntica. O que aconteceu e esse vírus foi considerado tão agressivo dentro desse ponto? Primeiro ponto, porque nós não tínhamos uma resposta imune adequada. Por que nós não tínhamos o de 2009? Por quê? Porque foi a primeira vez que este vírus ele saiu do homem, e normal o que acontece, tá? É o fluxo inverso. Como nós estamos avançando em áreas consideradas selvagens, é comum que estes vírus comecem a se adaptar a nós como um novo hospedeiro. Mas não se tinha essa caracterização específica de nós podermos observar o quê? Um vírus saindo de um humano e indo para um animal. E essa foi a primeira vez que nós conseguimos visualizar isso. Nós temos o vírus humano saindo e migrando para o porco. E nós temos o porco como um hospedeiro aqui fundamental, né, considerado hospedeiro intermediário. Por quê? Porque nós temos a gripe da ave, que também sai e migra e começa a trocar figurinhas com esse vírus do porco. Ali se tem uma troca de informações genéticas e eu tenho o surgimento de uma nova estrutura viral, que foi exatamente esse H1N1.
Qual é o grande problema? Ele não é mais a gripe humana, não é mais uma influenza que nós estamos habituados, a sazonal. Ele é uma gripe que agora apresenta características da gripe do porco e da ave. E o nosso corpo não estava esperando por isso. Por isso que ocasionou tanto problema e teve altas taxas de infectividade, tá? Como uma dessas grandes respostas. Então, todo o processo de exploração de ambientes, e até vou usar uma redundância, inexplorados, acabou propiciando com que tivesse o surgimento de hospedeiros intermediários, na qual nós não estávamos esperando que poderia ter. Qual é o segundo grande caso que nós podemos trabalhar com isso? Tá? Ainda tem alguns outros que eu vou trazer para vocês aqui como bons exemplos relacionados a isso. Mas é uma situação atual que nós temos, de 2019, no Covid-19. Esse vírus já tem uma variante responsável e que ocasionou uma série de problemas, também originados na China no ano de 2003, né, que é o SARS-CoV-1, que exatamente era responsável por uma doença chamada síndrome respiratória aguda, né, na qual vai acabar ocasionando uma série de problemas secundários ali, como falta de ar, da qual nós estamos podendo ver exatamente a necessidade de respiradores para isso, tá? E uma variante também do Oriente Médio chamada de MERS, né? Não tem a SARS e tem a MERS, que é exatamente a variação dessa síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, que também recebe este nome e esta característica na qual nós estamos visualizando ali, tá? A partir de um hospedeiro intermediário, no caso especificamente, dentro daquele modelo, o morcego como um dos grandes responsáveis por isso. O que nós temos aqui então, novamente uma característica interessante. E se tem o centro, então, da região da China, em Wuhan, que todos vocês conhecem, é um local com uma grande exportação, é um centro de exportação da China, boa parte de tudo que é produzido vai para Wuhan para ser distribuído depois para o resto do mundo. Existem alguns mercados comuns ali, né? E nós temos um hospedeiro intermediário ainda não confirmado, precisa-se necessidade de mais estudos, mas já se tem uma suspeita, que nós temos, na verdade, de novo o vírus saindo do humano, migrando para o morcego, e do morcego para um outro pequeno mamífero chamado de pangolim, tá? Ele parece um pouco um tamanduá, especificamente, uma característica. E a partir dele ali, houve exatamente esta troca de figurinhas novamente com outros vírus de mamíferos, e com isso, obviamente, uma nova adaptação desse vírus, voltando para o homem sem ter uma resposta específica. E exatamente por isso, ocasionando então uma grande interferência na saúde global na qual nós estamos vendo. Um outro ponto importante foi o vírus do Ebola, que estava completamente controlado, né? Mas em 2009 se teve de novo o surgimento de alguns locais, aí considerado uma epidemia porque ficou localizado na África, e especificamente também por uma característica de algumas regiões, por falta de alimento, um processo de readaptação e readequação no processo de consumo de morcegos, né? Então passou a ser comum, por exemplo, no Zimbábue ou no Moçambique, alguns consumos específicos. Ficou mais característico como surto sendo visualizado no Zimbábue, ensopado de morcego. E aí as pessoas então iriam para o meio da mata caçar esses morcegos, eram morcegos frutíferos extremamente grandes, com uma envergadura às vezes até de 2 metros, com a abertura das asas, né? E isso, obviamente, dentro do processo do mau cozimento, nós temos ali o contato, o sangue, a troca destes fluidos e o processo, então, de migração novamente deste vírus Ebola, que era caracterizado especificamente para morcegos, surgindo como um novo tipo e uma nova variante para humanos, ocasionando um monte de problemas. Então, aqui eu dei alguns aspectos para vocês de como o processo de interferência dentro de um ecossistema e de um meio ambiente, obviamente, traz severos prejuízos para a questão da saúde. E é esse ponto importante que nós precisamos manter como uma consciência de cada um. A preservação do meio ambiente não é só aquele determinado animal ou daquela determinada planta. Ela é importante para que eu consiga manter a minha saúde e um ecossistema funcionando como um todo, um ecossistema completo, né? Para que a gente consiga compreender estas ideias. Isso tudo traz estas informações, como eu disse para vocês. Outro tópico que nós podemos abordar aqui, né? O processo de degradação e destruição de meio ambientes pode interferir e fazer com que se tenha o surgimento de novas doenças? Isso é óbvio, isso é uma característica clássica, né? O importante, e de novo ressaltando, é que nós precisamos ter uma consciência de que a interferência dentro de um ecossistema e de um determinado ambiente irá fazer com que eu tenha que ter a adaptação desta estrutura do ambiente a uma nova condição. A nossa interferência direta e a degradação vai fazer com que determinados animais, determinadas plantas possam sumir e aquele ecossistema é quebrado.
toda aquela cadeia produtiva, tudo aquilo que eu tenho visualizado ali, deixa de existir. Isso pode acabar ocasionando problemas. Eu dei alguns aspectos para vocês dentro dessa explicação e dessa explanação sobre o surgimento de patologias, tá, e doenças infecciosas relacionadas a isso. Mas também há um processo para a questão da saúde humana, no momento em que eu começo a extinguir determinados grupos dentro de um ecossistema, e isso começa a interferir, inclusive, em todo o processo do crescimento desse ecossistema. O desaparecimento, tá, de algumas espécies vai acabar interferindo no crescimento de outras, porque elas estão intrinsecamente interligadas. Um dos maiores pontos que nós precisamos ter quando eu trabalho com a questão do ecossistema é que nós não estamos no topo da cadeia. Nós fazemos parte desse ecossistema. Nós interagimos com esta cadeia. No momento em que eu quebro a cadeia, eu estarei sendo prejudicado exatamente por este aspecto. Esta caracterização. Então, a ausência de um determinado passarinho que come uma determinada semente e que serve para fazer o processo, né, de reflorestamento, propagação de uma determinada espécie. Essa espécie vai crescer, vai dar processos para que eu tenha outros animais e outras coisas dentro de uma cadeia produtiva. E que aquilo faz com que, por exemplo, eu consiga ter, devido à produção de determinadas sementes ou características do solo para manter um pH próximo a 6 e 8, isso dentro de uma ribanceira, fazendo com que eu tenha dejetos específicos para o crescimento de uma determinada estrutura plantônica que serve para o alimento de um peixe, e eu vou lá pescar o peixe. Se eu começo a eliminar esse passarinho, eu não tenho mais o processo, então, de alguém pegar esta semente, se utilizar para que eu tenha a manutenção destas árvores, para que o pH no chão continue próximo a 7, neutro, e que isso faça com que esses micro-organismos que começam a crescer dentro dessa região, se utilizando da água, consigam estar se desenvolvendo, e obviamente o peixe que eu pesco também não vai ter alimento. E eu acabo perdendo exatamente um destes pontos, tá, que são importantes para mim. Então eu vou começar a apresentar esta característica. Isso é um ponto determinado com a degradação. O outro é quando eu uso o processo de contaminação. Grandes empresas que não se utilizam um processo adequado de gestão ambiental, né, para sua caracterização, dejetos, tratamentos de efluentes, possam estar ocasionando. Nós temos alguns casos mais antigos que nós também podemos discutir e trazer para recordar aqui da interferência dentro do meio ambiente. Nós temos o caso de Minamata, né, que ocorreu no Japão há muitos anos atrás, especificamente, onde nós tínhamos algumas empresas que se utilizavam dentro desse processo produtivo alguns compostos químicos, e a sobra disso era a utilização de metilmercúrio, que era eliminado porque não tinha serventia nenhuma dentro do seu ciclo, do seu ecossistema industrial, que funciona de maneira diferente. Ele não é um ecossistema completo, porque não tem os decompositores e algumas coisas eu não vou utilizar, né? Então esse metilmercúrio começou a ser despejado dentro das regiões de riachos próximos de Minamata que eram utilizados. Qual é o grande problema? Isso começou de uma maneira cumulativa a ficar dentro dos alimentos que os peixes comiam, e as pessoas se utilizavam destes peixes como base alimentar dentro dessa cidade. Então, obviamente, conforme elas iam comendo peixe, elas iriam se intoxicando com mercúrio, o que levou a uma série de desenvolvimento de doenças crônicas neurodegenerativas que não se tinham ideia de onde é que tinha surgido. Meu Deus, tem um monte de gente com demência, um monte de gente perdendo os movimentos, ficando cego. E o que é isso? Que surto é esse? O que está acontecendo? Simples. Por um único processo de detecção de um problema ambiental, uma interferência dentro do meio ambiente, conseguiu-se visualizar um grande desastre para a saúde humana, né? Então, são exemplos e são pontos importantes de como o processo de reestruturação, o processo de manter o equilíbrio é fundamental e importante. Uma das grandes características, e para nós, como dentro do processo de profissionais biólogos aqui que somos, é conseguirmos fazer esta integração. Nós sabemos o que pode ocorrer quando se tem esse prejuízo. E um dos grandes processos é a restauração de um ecossistema, é reequilibrar o ambiente e poder trazer condições adequadas para que aquele ambiente consiga subsistir e, obviamente, não trazer interferências maiores. Não é só a questão do ambiente, mas é uma questão para a nossa própria saúde e a nossa própria existência. Essas degradações contínuas irão trazer um prejuízo muito grande para dentro
de todo o processo da civilização humana como um todo. Então isso são algumas das características e alguns destes exemplos que eu posso dar para vocês e que são fundamentais para que a gente saiba e consiga se reestruturar e reorganizar. Mantendo isso na cabeça e esse pensamento que é importante para profissionais que trabalham na área ambiental e que saiba que isso vão ter interferência na questão da saúde, sim, como um todo. Então toda essa reestruturação do ecossistema vai ser importante para mim conseguir reestabelecer. Dentro desse caso, por exemplo, de Minamata, o que foi feito? Começa-se a fazer o tratamento para retirada do metilmercúrio, reverter essa situação, reequilibrar este ecossistema e a doença acaba desaparecendo. Então eu mantenho um ambiente equilibrado e saudável e isso obviamente trará menos prejuízos para todos como um processo complexo. Então são estas pequenas informações que eu acredito que são fundamentais para que a gente consiga manter uma boa condição, uma boa saúde e saber que o cuidado com o meio ambiente não é o cuidado com os outros, é o cuidado com nós mesmos. Gente, agradeço muito a oportunidade de poder ter, mesmo que brevemente, ter gravado um vídeo, poder ter trazido alguns exemplos práticos para vocês e o ponto mais importante é saber que nós somos o link fundamental para a compreensão do meio ambiente e da saúde. Sem este nosso conhecimento, nada seria possível. Evitar o contato com ambientes selvagens, reestruturar esses ecossistemas, e não quer dizer que nós não podemos ter o nosso processo de crescimento como um todo, mas é sabermos fazer isso de maneira sustentável e maneira inteligente, que é o principal ponto e é o que vai fazer com que as nossas gerações futuras mantenham uma excelente qualidade de vida. Muito obrigado, gente. Me despeço aqui e espero que tenha sido pelo menos um vídeo curto e bem interessante para todos vocês, com muitas curiosidades. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tratando de qualidade ambiental, doenças humanas e pandemias, pedi para falar sobre os ecosistemas naturais e da importância da preservação deles para evitar doenças humanas e possíveis novas pandemias, futuras pandemias, e como a degradação desses ambientes pode favorecer o surgimento dessas doenças. Aqui eu quis ir além do que geralmente falo, a questão do consumo da fauna silvestre, e trazer uma discussão mais ampla da nossa relação com a natureza. Bom, então um dos primeiros motivos para a gente conservar os ecossistemas naturais é que eles são fonte de alimentos saudáveis, Então a gente precisa resgatar essa agrodiversidade, essa qualidade de alimentação. A gente sabe hoje que a nutrição adequada está muito relacionada com evitar surgimento de doenças, com uma imunidade forte, Então tem muito a ver com a discussão nossa de pandemia. E também que muitos medicamentos e tratamentos vieram da nossa biodiversidade. Então isso sem contar ainda outros que ainda certamente tem a se descobrir, Um outro tema aqui mais amplo, mas é importante, compreender que um ecossistema natural, a diversidade dele, a riqueza de interações entre os seres vivos, os elementos do meio físico, mantém esse ambiente em equilíbrio sistêmico, Ou seja, quanto mais preservado o ecossistema, menos populações fora de controle, menos o que a gente chama de pragas, menos espécies exóticas invasoras, muitas dessas são causadoras de doenças humanas, menos eventos de mortandade, ou seja, menos surtos, menos epidemias, menos pandemias. Aqui um tema que a gente tem tratado muito, quando se discute isso, a questão de novas pandemias, e é bastante importante, a questão do equilíbrio climático. A história da civilização humana mostra que as condições climáticas têm ligação direta com muitas doenças humanas. Os registros históricos mostram que a gente já tem essa relação, esse conhecimento já há bastante tempo. E temos a questão das mudanças climáticas, que hoje é praticamente um consenso da comunidade científica. Então, é no mínimo plausível reconhecer que essas mudanças climáticas vão ter um impacto sobre as doenças já existentes e que ainda virão. Então nós temos que a Organização Mundial da Saúde já reconhece que as mudanças climáticas já têm um papel direto com eventos de doenças infecciosas, como surtos de cólera, malária e dengue. Outros estudos ali com projeções de cenários considerando as mudanças climáticas mostram uma expansão dos habitats dos insetos tropicais causadores de patógenos aos humanos. Isso é um sentimento que a gente tem
né, com a dengue, com a febre amarela, leishmaniose, que são doenças, né, que hoje estão na nossa região e que uma geração anterior não considerava, né, esse fato aqui. Então a gente já vive, né, essa sensação aqui da influência das mudanças climáticas, né, e doenças humanas. E ainda considerar, né, que isso pode ser potencializado, né, a questão das mudanças climáticas, com uma maior ocorrência de eventos como enchentes, que por si só são problemáticos na transmissão de doenças como leptospirose, como cólera, e também com as possíveis migrações humanas, né, em função das mudanças ambientais. E aqui entrando agora a questão do contato humanos e fauna silvestre, né? Então um ambiente bem preservado, um ecossistema natural preservado, né? Então vai ter melhores habitats para essa fauna silvestre, maior oferta de recursos, então menos eles circularão nos ambientes antrópicos em meio às populações humanas e animais domésticos, e dessa forma também menos passarão doenças para essa fauna silvestre, né? Um exemplo, né, é a sinomose canina, né, que infecta carnívoros silvestres, né? E falando de doenças humanas, o fluxo contrário também, então a gente sabe que evita muitas doenças humanas, né, que podem passar dos animais, né? Aí entra a questão do tráfico e da caça, né, que precisa cada vez mais ser controlado, também pelo motivo da pandemia, né, ser evitado, ser fiscalizado. Um exemplo que a gente tem direto desse assunto é a hanseníase, né, uma doença que é causada por bactéria, que tem milhares de casos ainda ao ano no Brasil, e que uma das principais formas de transmissão dessa bactéria para o ser humano é o consumo da carne de tatu. Bom, então a relação da destruição dos ecossistemas naturais com as epidemias e pandemias, né? Bom, a história da humanidade mostra, né, que o contato humanos com animais pode ocasionar graves epidemias, né? Vou pegar um exemplo ali da peste negra ou peste bubônica, né, que levou à morte boa parte da Europa no século XIV, né, causado por uma bactéria que ocorria em pulgas que acometiam ratos que foram transportados pelos continentes já naquela época, né? Imagine hoje com toda a circulação maior de pessoas e produtos, né? Outros exemplos conhecidos, né, a AIDS, né, que teria passado dos humanos, inicialmente passado para os humanos a partir de primatas, o ebola, né, os surtos de ebola muito associados ali com as perdas florestais da África e a consequente aproximação das populações humanas com animais que eram naturalmente reservatórios, né, reservatórios naturais do vírus do ebola. E muito se discute atualmente a questão das mudanças ambientais, dos problemas ambientais com recentes epidemias e pandemias, né, como H1N1, a MERS, a dengue e agora com a Covid-19, né. Quero trazer aqui essa semana eu li, né, trazer o tema que eu li essa semana com uma entrevista com o climatologista Carlos Nobre, que ele apontava que a Amazônia não só tem a maior riqueza de biodiversidade do mundo, mas também quanto a micro-organismos, né, ela também tem a maior quantidade de micro-organismos do mundo, e que tem já mapeados na Amazônia 200 tipos de coronavírus e inúmeros morcegos que carregam esses coronavírus, né? Isso tudo dentro de um equilíbrio, né? Só que com os danos que a gente tem causado para a Amazônia, seria uma questão de pura sorte na interpretação dele, ainda não ter iniciado uma pandemia, né? A partir desse problema, dessa situação ali que a gente tem na Amazônia, né? E por que restaurar então os ecossistemas, né? Primeiro porque essa restauração, além de evitar epidemias e pandemias, ela também evita uma série de outros problemas, né? Ela melhora a qualidade de vida, né? A saúde humana por uma série de fatores. Os ambientes naturais, eles são aliados de uma agricultura verdadeiramente mais sustentável, são uma fonte de riqueza, né, para a gente fazer uso dessa biodiversidade. Também evitar mudanças climáticas, que também tem relação com as doenças, né, possíveis epidemias e pandemias, entre outras situações. E que medidas simplistas, né, não têm se mostrado eficientes, né? Um caso aqui que eu trago é o uso de inseticida para combater a dengue, né, o mosquito da dengue. Então tem se aplicado aqui nos vales um tipo de inseticida que é proibido, né, na União Europeia, né, justo por matar abelhas, né, por ser tóxico para as abelhas e também para os humanos. Então a gente tem que trabalhar com medidas como prevenção, né, e restauração de ecossistemas. E até porque assim, tem mostrado que trabalhar dessa forma é mais barato, né? Sem contar que preserva vidas, né? Não tem como a gente precificar o valor de uma vida,
mas quanto ao custo para tomar medidas realmente eficientes para evitar epidemias e pandemias, um estudo na Science, no ano passado, em 2020, foi feito e fez um cálculo ali e que chegou a um número ali que seria 1% do valor já gasto ali com a Covid-19. E o que seriam essas medidas? Seriam medidas ali de prevenção realmente efetivas ao desmatamento e perdas de ambientes naturais, combate ao tráfico de animais silvestres, vigilância sanitária em áreas de risco, medidas especiais ali quanto à criação intensiva de animais. Então são medidas que também servem para evitar outros problemas, né? Destacar, né, assim, que esse assunto veio à tona, mas lá em 2016 o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente já falava que 60% das doenças infecciosas emergentes nos humanos são zoonóticas, ou seja, são causadas ali, né, tem a relação ali com os animais e que elas são intimamente ligadas à saúde dos ecossistemas. Então, por fim, finalizar, né, que aproveitar, já que a ONU declarou que 2020 e 2030, né, essa é a década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas. Então, trabalhemos nisso realmente para evitar epidemias e pandemias futuras.